Bom dia a todos. Vamos iniciar agora, então, a Assembleia Geral Ordinária do Instituto Copperforte, convocada para esta data. A Assembleia está sendo realizada em formato inteiramente presencial e também está sendo gravada para consultas futuras. Integram a mesa da Assembleia do Instituto o presidente do Conselho Deliberativo, o senhor José Valdir Ribeiro dos Reis, e o senhor Mauro Braga e Pepe Soares, membros do Conselho Deliberativo, além ainda da presença do senhor José Alípio dos Santos, presidente do Conselho Fiscal do Instituto Copperforte. Pedimos a todos que se posicionem de pé para a execução do hino nacional do Brasil. Vamos agora a algumas instruções. Ao longo das apresentações que se fizeram agora, nós poderemos fazer uso da palavra, os presentes aqui, e nós pedimos apenas que levantem a mão antes de nós fazermos a fila para respostas que serão realizadas, ok? Então, o microfone, todos estão com o microfone na mesa, basta levantar a mão e aguardar a sua vez que a palavra vai ser passada.
Eu vou, então, propor agora a dispensa da leitura do edital, tendo em vista que ele foi publicado nos canais informativos da Cooperforte e do Instituto Cooperforte. Okay? A Assembleia será presidida pelo presidente do Conselho Deliberativo, o senhor José Valdir Ribeiro dos Reis, a quem passo a palavra agora. Aqui, pega esse daqui. Alô, estão ouvindo agora? Primeiramente, dou as boas-vindas aos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, Comitê Executivo e os associados presentes. Declaro aberta a Assembleia Geral Ordinária do Instituto Cooperforte para deliberarmos sobre os temas dispostos no edital de convocação, publicado com antecedência no portal do Instituto e nos canais informativos da Cooperforte. Escolha da secretária. Quem que hoje escolheu a secretária? Sugiro que a associada funcionária do Instituto, senhorita Juliana Dias de Brito, secretaria os trabalhos. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aqueles que forem contrários, por favor, se manifestar. Aqueles que se abstiverem, por favor, se manifestar. Então, a Juliana será a secretária. Bom, tendo em vista, tendo em conta a publicação prévia, propõe a dispensa da leitura do edital de convocação, tendo em vista a publicação no portal do Instituto e nos canais informativos da Cooperforte. Aqueles que estiverem de acordo, por favor, permaneçam como estão. Aqueles que estiverem contrário, por favor, se manifestar. Aqueles que se abstiverem, por favor, se manifestar. Então, por unanimidade, né, foi dispensada a leitura do edital. Passo a palavra, então, a Neide, superintendente do Toda grande Cooperforte. transformação começa com um olhar para o futuro. E é com esse olhar que o Instituto Cooperforte atua há 23 anos, com a certeza de que cooperar também é transformar. Aqui atuamos com um propósito claro: ampliar oportunidades, promover inclusão e transformar realidades em todo o Brasil. Em 2025, esse propósito ganhou ainda mais alcance. Foram 34 organizações sociais apoiadas, com projetos presentes em todas as regiões do país. Um trabalho estruturado, com seleção técnica, acompanhamento contínuo e foco em gerar impacto e transformação na prática. Mais de 3 milhões investidos em projetos sociais. Qualificações com, em média, 245 horas de formação em áreas conectadas ao mercado, como tecnologia, gastronomia, beleza, administração e muito mais. Porque transformar exige preparo. Em 2025, 859 pessoas foram atendidas. E mais do que números, são histórias. Histórias de recomeço, de autonomia, de novas possibilidades. Com um dado que traduz esse impacto: 96% concluíram as qualificações. E o resultado vai além da formação. 57% já foram inseridos no mundo do trabalho, seja em ocupações formais ou gerando sua própria renda. Porque oportunidade de verdade é aquela que continua depois do projeto. Mas nenhum número conta essa história melhor do que quem viveu essa transformação.
Oi, eu sou Camila, eu sou de Curitiba, Paraná. Estou trabalhando no McDonald's. O curso foi muito legal, muito divertido e hoje eu trabalho aqui no McDonald's. Eu faço bebidas e sobremesas e estou aprendendo a fazer outras coisas também. E obrigada por Instituto por Esporte, por ser como eu sou hoje. Olá, me chamo Beatriz. Fiz o curso de capacitação profissional. Isso foi muito importante para mim. Consegui aprender e me desenvolver. Hoje trabalho na Droga Raia. Tenho mais autonomia. Isso transformou minha vida pessoal e profissional. Gratidão ao Instituto Copperforte por acreditar no meu potencial. Obrigada. Oi, meu nome é Luiz. No projeto tive acesso à capacitação no curso profissionalizante de Mecânica Geral e contribuí para o meu desenvolvimento nas habilidades socioemocionais e profissionalizantes. Como resultado, consegui conquistar uma bolsa pela Cabernet Catarinense, que me ajudou na minha vida financeira, e isso foi muito importante para mim. O apoio do Instituto Copperforte foi fundamental para a transformação da minha vida. Olá, meu nome é Ana Paula, tenho 19 anos, participei de várias palestras, atividades, capacitação e visitas universitárias. Tudo isso com o apoio do Instituto Copperforte, que foi fundamental na minha vida e nos meus colegas. E hoje estou passando aqui para agradecer por cada conhecimento, atividades, capacitação e cada desenvolvimento que eu tive na minha carreira profissional e pessoal. E o cuidado vai além da capacitação. Com o programa Ações Solidárias, mais de 2.600 pessoas foram apoiadas em 2025, com campanhas que mobilizaram solidariedade e fortalecem organizações sociais. O Instituto Copperforte segue transformando vidas com responsabilidade, transparência e compromisso com o futuro. Porque quando o cooperativismo se conecta com a comunidade, o impacto vai muito além do financeiro. Ele se torna humano, real e duradouro. Instituto Copperforte, transformando realidades por meio da inclusão social. Passo a palavra para a Neide. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Agradeço a presença aqui de todos os nossos associados, da diretoria da Copperforte, dos nossos conselheiros e colaboradores do Instituto e da Copperforte. Toda vez que eu vejo esse vídeo, eu fico emocionada. Vi várias vezes antes da Assembleia e fiquei emocionada, porque é muito importante a gente ouvir também os nossos atendidos, né? Por isso que a gente fez questão de trazer esse vídeo aqui para vocês conhecerem um pouquinho das pessoas que são atendidas, do que a gente está conseguindo fazer de transformação na vida dessas pessoas. E seguindo aí o nosso propósito, né, que é transformar realidades socioeconômicas de pessoas e organizações sociais em sintonia com a Agenda 2030 da ONU. Então, vamos iniciar aqui nossa prestação de contas, conforme previsto no edital. Então, o primeiro item da pauta é a deliberação sobre o relatório anual e as demonstrações financeiras de 2025. Esse material foi disponibilizado para vocês com antecedência, né? Então, caso, como o Gabriel falou, caso alguém tenha alguma pergunta, pode levantando a mão, né, e interrompendo ao longo da apresentação. Agora nós vamos passar um resumo, né, dessas atividades do Instituto, de forma mais detalhada, para que vocês conheçam os resultados aí de 2025. Então, em 2025, nós fechamos o ano com as 34 parcerias, né, alcançamos uma marca histórica para o Instituto Copperforte em 2025, que foi o alcance das 27 unidades da federação. As qualificações elas foram em 7 áreas,
né, que aí mais na frente eu vou falar um pouquinho. Nós tivemos 859 atendidos nessas 34 parcerias que nós firmamos, e um número muito bom de concluintes, né, que foram 96% desses 859 concluíram a qualificação profissional. E estamos acompanhando, né, a gente faz um acompanhamento também depois, e até março de 2026 nós fechamos aí com 57 inserções desses qualificados no mundo do trabalho. E essas inserções elas vão acontecendo ao longo do ano, a gente continua acompanhando, e o objetivo é atingir a nossa meta, né, que é de 70%. Aqui as áreas de qualificação. Eu fiz um... Pegaram minha pasta aqui. Está aqui. Fiquei com a do Gabriel. É só para detalhar um pouquinho mais essas áreas de qualificação para vocês. Nós temos aí 8 projetos na área administrativa, 9 na área de beleza e estética. Nesses da área administrativa, nós temos rotinas administrativas, auxiliar administrativo, atendimento ao público. Na área de beleza e estética, temos barbearia, corte de cabelo, design de sobrancelha. Na área de gastronomia, panificação, doceria e auxiliar de cozinha também. Na área de mecânica, nós temos a mecânica industrial e automotiva. Na área de tecnologia e comunicação, são 6 projetos, né, apoiados na área de social media, suporte de TI e também fotografia, corte e costura. E temos um projeto especial, que é o projeto de finanças pessoais, que a gente tem esse projeto disponibilizado para todos os atendidos em todos os projetos. Tá? Isso é um módulo obrigatório, porque ele aprende não só a qualificação técnica, mas também a educação financeira, para que eles possam, né, seguir, a partir do momento que eles são inseridos no mundo do trabalho, que eles possam conseguir administrar, né, o resultado da qualificação deles, os rendimentos deles da melhor forma, e realmente conseguir fazer uma mudança de vida. Aqui eu vou uma média, né, do investimento que o Instituto faz aí por meio dessas parcerias. Nós temos aí um valor liberado de em torno, valor médio de 90 mil por projeto, mas o limite é 100 mil reais. A organização também entra com a contrapartida, né, que ela tem que ter uma equipe estruturada. Um dos requisitos para que a gente apoie os projetos é que eles tenham assistente social. Então, cada projeto ele tem um coordenador, né, que faz o acompanhamento desse projeto. Temos um assistente social que ela participa desde a seleção dos atendidos até o pós-qualificação, acompanhando todas as mudanças que houveram, registrando tudo, para que a gente tenha esses dados e possa, né, identificar pontos de melhoria e também os casos de sucesso e implementar em outros projetos. O custo médio por atendido é em torno de R$ 3.600. Cada turma tem uma média de 29 atendidos. A gente tem pedido, né, tem turma que tem um pouquinho mais, mas a média aí é em torno de 30 atendidos. Tá? A carga horária dos cursos é uma carga bem consistente, é uma carga de 245 horas no mínimo. Essa é uma média, tá? Mas a gente tem os módulos obrigatórios também que são acrescentados aí nessa carga horária. E, como eu falei lá atrás, né, um resultado muito bom aí na questão dos concluintes. E tudo isso é graças ao acompanhamento que é feito tanto pela assistente social, como pelos coordenadores dos projetos e da equipe do Instituto Cooperforte, que acompanha diariamente esses projetos. Essas organizações, dando todo o apoio, todo o suporte que elas precisam para que a gente, né, atinja o nosso objetivo, que é qualificar essas pessoas e conseguir inseri-los no mundo do trabalho.
Aqui eu trouxe para vocês os valores, né, que nós repassamos por região, para vocês terem uma ideia dos valores, como são distribuídos. Nós estamos atuando em todas as regiões. Aí vocês podem observar que na região Nordeste é onde a gente tem o maior volume, né, de repasse, porque temos um volume maior de organizações atendidas, totalizando aí pouco mais de 3 milhões investidos nesses projetos de qualificação profissional. Caso alguém tenha alguma pergunta, pode ir fazendo aí ao longo da apresentação, tá? Pode falar, Silvio. Bom dia. Alô? Linhares, seccional Ceará. Neide, é só um pedido mais de curiosidade para poder fazer uma referência com o mercado. Como é que está nos outros institutos, qualitário igual o Coperfor, que trabalha com o custo médio por atendimento e a carga horária? Nós estamos dentro do padrão, como é que só para a gente ter uma ideia de acompanhamento, pode ser? Em relação a outras organizações, a outros institutos? Isso, você tem essa informação? Então, a gente sempre está acompanhando esses projetos aí no mercado, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: o Instituto Coperforte, ele trabalha com uma metodologia de trabalho um pouco mais acompanhada em relação ao mercado. Então, a gente não se preocupa simplesmente em qualificar as pessoas. Então, nós temos uma carga horária maior e, consequentemente, um custo um pouquinho maior em relação ao mercado. Às vezes, tem organizações, sim, que fazem essa questão do acompanhamento também, mas o Instituto ele faz não só a qualificação, porque muitas organizações fazem somente a qualificação, e a gente não, tem todo um trabalho com uma equipe envolvida no antes, no durante a qualificação e depois, no acompanhamento desses atendidos também. Mas está dentro da média de mercado, né, de custo. A equipe do Instituto ela tem um conhecimento assim dos custos que envolve cada região, né, até pela experiência que eles têm, porque a gente faz essas parcerias de longo prazo, né, parcerias de até 3 anos. Então, esses custos eles vão sempre acompanhando e vendo se está dentro da média daquela região. O que não está, os custos que, por acaso, venham com um valor maior, eles questionam. A organização comprova, né, por meio de toda a prestação de contas, documentação, mas assim está dentro da média de mercado, mas com um diferencial, né, que aí pode ser que dê uma pequena diferença, que é essa questão do acompanhamento que é feito no antes, durante e depois. Sandra quer falar? Obrigado. Alô? Linhares, só gostaria de reforçar o que a Neide falou, a partir da minha experiência na APABB, né, que eu acompanho há mais de 20 anos os projetos da APABB, e, de fato, o acompanhamento que o Instituto Coperforte dá, ele é de uma qualidade superior. Então, assim, tem um aplicativo, um programa que é utilizado para acompanhamento dos projetos, para registro dos projetos, coisa que outras entidades não têm, outros patrocinadores não têm, sabe? Às vezes põe o dinheiro e você tem que prestar contas, lógico, com preenchimento de documentos, mandando papel, mas a gente percebe que é um acompanhamento mais para cumprir uma burocracia do que, de fato, para acompanhar como o Instituto Coperforte faz, assim, passo a passo mesmo. Então, tem uma qualidade superior e as entidades aprendem que, quando ela tem que entrar no Bússola, que é o programa usado para registros e acompanhamentos, ela aprende muito nos outros processos internos também. Então, realmente uma qualidade de excelência. Obrigada, Sandra. Ela reforçou bem essa questão. Toda a gestão é feita por meio dessa ferramenta Bússola, onde é feita desde o processo de seleção das organizações, seleção dos atendidos, o acompanhamento financeiro, pedagógico e social desses atendidos, e, no final, toda a prestação de contas, né, que precisa ser feita, e o acompanhamento desses atendidos aí no pós-qualificação e na inserção deles no mundo do trabalho.
É isso mesmo. Neide. Tem esse diferencial. Pepe. Deixa eu só... Bom, primeiro, bom dia a todos, né? Aproveitar essa pergunta do Linhares, só dar um depoimento também, assim como a Sandra fez. Eu não sei se vocês sabem, eu trabalhei na Fundação Banco do Brasil por quase 6 anos, né? Um dos grandes desafios que nós temos no terceiro setor, quer dizer, nós temos vários desafios no terceiro setor, né? Um deles é que as instituições, os institutos, as fundações, eles não trabalham de uma forma igual, não é como um banco, né? Banco, a gente acompanha, sabe, você tem índice de Basileia, você tem os indicadores financeiros, é muito fácil comparar. Instituto, fundação, você pega, por exemplo, a fundação, vamos falar da fundação mais rica, né, do Brasil, que é a Fundação Bradesco. O que ela tem? Escola, né? Se pegar a Fundação Itaú, eu lembro que uma época o principal programa que ela tinha era distribuir uns livrinhos, né? Então é muito difícil, mas eu vou dar um depoimento em relação ao Instituto que eu acho muito relevante. Primeiro, assim, eu tenho muito orgulho, né, do trabalho que o Instituto faz, e uma coisa que eu sempre falo nas nossas reuniões, acho que a Neide vai falar disso mais para frente, é em relação aos resultados que são conseguidos, né? Que é a inserção dessas pessoas, ou seja, a gente tem um foco na qualificação das pessoas, né? Mas a gente vai além desse foco, que é o que a Sandra falou. E o número é muito bom. A gente está falando de um número de mais de 70%. Então, assim, e isso, realmente, se a gente comparar com outros projetos, né? A gente vai ver que é um número muito bom. Eu lembro que a gente fazia projeto na Fundação que quando a gente tinha 5% de inserção, a gente comemorava. 5%, e aqui a gente está falando de mais de 70%, né? Então, assim, é só para dizer isso, que às vezes é difícil a gente fazer exatamente o mesmo comparativo, mas que os resultados que a gente vê, né, e o que a gente quer, assim, é o dinheiro bem investido, e eu acho que a nossa preocupação principal é essa, os resultados são muito bons, tá? Só isso, desculpa. Obrigada, Pepe. Alguém mais? Bom dia a todas e a todos. Eu sou Cristiano, delegado da Cooperforte no Pará e Amapá. E, primeiramente, gostaria de iniciar minha fala parabenizando o Instituto Cooperforte, porque é um trabalho social. A gente que trabalha, que estuda política pública, sabe a importância dessas atitudes, desses atos, dessas ações para fazer o diferencial para a sociedade como um todo. Nós acabamos no Pará de Belém de sair da COP30 e foi muito debatido isso. Os grandes projetos chegam, as mineradoras, as grandes empresas, muitas vezes vindo do exterior, se implantam ali, fazem o projeto e do mesmo jeito que chegaram, vão embora sem deixar essa marca. Então eu concordo muito com o que o presidente Pepe falou, quando ele diz que 5%, mas se a gente faz 5% de coração com entrega, já faz a diferença. E eu compreendo totalmente a sua emoção quando vê esse processo se expandindo. Mas é um desafio também que a gente lança para todas e todos que estão aqui, para nossos delegados. Nós, como agentes sociais, acima de tudo, mais do que delegados dessa entidade, nós temos uma responsabilidade social com as regiões que representamos. E nós temos que ser, além de captadores, para fazer a Cooperforte crescer, fazer também que essa política da Cooperforte cresça. E, desde já, a gente já se coloca à disposição, mas que a gente possa realmente, além de ser delegado, representante dos associados da Cooperforte, que a gente possa ser a voz da Cooperforte, do Instituto Cooperforte, naquelas comunidades locais, em cada representação, onde mais se precisa. Então, assim, é um coração aberto, um parabéns e uma proposta e uma parceria, porque não tem propaganda maior para uma entidade, e aí eu vou citar aqui aleatoriamente o Instituto Bradesco, que atuou por muitos anos em municípios carentes, no Pará como Paragominas. Hoje eu
como dirigente jurídico do Sindicato do Pará, eu vejo gerente que chega lá agradecendo que está se desligando do banco, sem justa causa, está sendo demitido, mas diz muito obrigado ao Bradesco, porque ele só chegou naquele lugar por conta da formação que ele teve no município dele de origem. Então, nós não temos o mesmo condão desse cunho comercial agressivo. Então, assim, acho que a Cooperforte, a partir desse crescimento que a gente tem tido, e eu vejo isso como um nicho de oportunidade que vocês já estão fazendo de uma forma maravilhosa, mas que a gente tem que fazer chegar de norte a sul do país, em cada região, em cada seccional. Muito obrigado. Agradeço suas palavras e também reforçando aí o que o delegado disse, né? Você já é nosso associado, eu não sei, eu não estou recordando o seu nome. Você pode... Cristiano, desculpa. Então, Cristiano, muito obrigada aí pelas palavras. A gente continua, o Instituto, né, a equipe do Instituto e a Cooperforte continuam empenhados aí para entregar o melhor para esses atendidos, né, e trazer realmente, de fato, o resultado que a gente coloca aqui como nosso propósito, que é a transformação de realidade dessas pessoas. E nós contamos, sim, com o apoio de vocês, com o engajamento de vocês nas nossas ações. Ao longo do ano, acontecem algumas campanhas também, que a gente, ou formaturas, e a gente costuma convidar, né, os delegados, porque para participarem representando a Cooperforte, o Instituto Cooperforte, nesses eventos, né, de formatura dos atendidos. Então, vocês podem esperar que nós vamos entrar em contato ao longo do ano e convidá-los para participar junto com a gente. Vamos convidá-los também para participar da nossa campanha, para vocês nos ajudarem com o engajamento das campanhas do Programações Solidárias, que é o próximo item que eu vou falar agora. Obrigada, gente. Você quer falar? Pode falar, desculpa. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos e todas, né? Primeiro, excelente o trabalho da Cooperforte, né? Eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte, delegado seccional por Minas e Espírito Santo, Matheus Freire. E entre os slides apresentados, eu vi um da APA-BB Minas Gerais, né? Até a gerente Shirley estava lá nessa foto. Ela sempre elogiou muito o Instituto Cooperforte. E eu sou do Banco do Brasil, funcionário do Banco do Brasil. Na Cooperforte, há muitos cooperados do Banco do Brasil e a gente vê o tamanho da nossa instituição, né? Eu entendo que a Cooperforte também faz parte dessa família do Banco do Brasil e a gente vê as ações de fundações tão importantes como a Cooperforte, vemos também a Fundação Banco do Brasil agindo, vemos também a Fundação Instituto ANAB agindo. Então, são entidades ligadas, de certa forma, ao funcionalismo do Banco do Brasil, que traz dignidades a centenas, a milhares de pessoas. Eu posso falar isso com tranquilidade, porque eu vejo esse trabalho sendo desenvolvido lá em Belo Horizonte, junto à APA-BB, né, que é a associação que lida com pessoas especiais, né, deficientes, e faz um trabalho super valoroso. Com pouca coisa, eles transformam aquela pouca coisa em algo gigante, né? E o Instituto Cooperforte faz parte desse trabalho. Então, parabéns ao Instituto, são belos números. Mesmo que ali foi citado, mais de 96% concluem o curso, 96% concluem o curso, mais de 50% são inseridos no mercado de trabalho. Se a gente fizer bem a já é algo que valeu a pena. Então, parabéns ao Instituto Cooperforte. Assim como o Cristiano mencionou, nós também de Minas Gerais, acredito, somos 3 delegados, estamos à disposição aí do Instituto para a gente fazer crescer ainda mais esse bem, né? Fazer o bem, não importa a quem, nos faz bem, né? Então, a gente está junto aí com o Instituto Cooperforte e todo mundo que precisar. Obrigado. Obrigada. Neide. Pedro. Neide, muito bom dia a todos. Antes de cumprimentar mais uma vez, passando para registrar e parabenizar esse belo trabalho e destacar também que, de fato, como foi mencionado aqui, esse grande diferencial que é você atender isso de ponta a ponta, ou seja, acompanhar a inserção efetiva dessas pessoas no mercado de trabalho. Então, isso é um diferencial realmente extraordinário.
E nessa linha, a minha sugestão, e também parabenizar já, de que esse trabalho seja mais divulgado junto ao nosso cooperado. Eu vi que já o Instituto já está mais presente através das mídias, fazendo essas abordagens, e para nós, quanto Cooperforte, dá para considerar quase que um produto, e nós temos que divulgar isso, e certamente isso vai ter vamos dizer assim, vai ser muito bem recebido pelo nosso cooperado, e certamente, para quem pensa em se associar, também vai considerar isso muito. Eu vejo no mercado que tem empresas que pagam para ter esse tipo de trabalho inserido nas suas notas e nos seus demonstrativos, e nós temos esse produto pronto, nós temos que valorizar muito. Então, a minha proposta é nesse sentido de estimular e ampliar essa divulgação junto ao nosso cooperado. Obrigada, Pedro, está registrado aqui. Nós vamos providenciar aí o reforço nessas comunicações aí, inserindo o Instituto Cooperforte. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre o Programações Solidárias, né? Como vocês viram, o Instituto Cooperforte, o foco principal dele é a qualificação profissional, inserção de pessoas no mundo do trabalho, mas a gente tem um programa, né, que ele corre paralelamente com essas ações, que é o Programações Solidárias. E ao longo do ano a gente costuma fazer 3 grandes campanhas, né? Em 2025 nós fizemos a campanha do agasalho, campanha do Dia das Crianças e campanha do Natal Solidário. Normalmente, a gente atende organizações já pré-cadastradas ou por indicação dos associados, delegados, conselheiros da Cooperforte, e a gente faz um cadastro dessas organizações e começa a movimentar essa campanha. Fazemos a seleção da organização, tem que ser organizações legalmente constituídas, tá? A gente faz uma consulta prévia. E, normalmente, a gente não destina recurso diretamente para a organização. A gente mobiliza a campanha. Se for a campanha do agasalho, a gente compra itens que aquela organização esteja precisando nesse momento. E, normalmente, aí vem roupa de cama, edredom, roupas de frio. O ano passado, nós atendemos 9 organizações. E não se resume só ao Distrito Federal. A gente atende organizações do Brasil inteiro, né? Como eu falei, por indicação, inclusive, de vários de vocês. E o ano passado nós atendemos 9 organizações, foram 2.665 pessoas atendidas com o resultado dessas campanhas, tá? 1.086 itens distribuídos e em 4 unidades da federação. Mais rápido. E eu queria dar um destaque especial a uma campanha que nós fizemos no final do ano, que foi a campanha do Natal Solidário, que nós realizamos uma campanha conjunta com outros órgãos do sistema cooperativista para trazer mais engajamento, para dar mais visibilidade a essa campanha e atingir o nosso objetivo, que é atender um número maior de pessoas, né? Então, essa campanha nós convidamos, além da Cooperforte, do Instituto Cooperforte, nós convidamos o sistema OCB-DF e o FGCOP, né? A campanha foi realizada de 1º de dezembro, nós estendemos um pouquinho até o dia 10 de janeiro, para que a gente pudesse conseguir pegar também os recursos da PLR, dos nossos associados, enfim, e conseguir arrecadar um volume maior. Nessa campanha, nós atendemos 3 organizações. Dentre elas, atendemos a Caritas Diocesiana de Guarapuava, que foi uma organização que estava acolhendo pessoas que foram afetadas por aquele tornado que teve lá no final do ano passado. E eles estavam com um número grande de pessoas ainda abrigadas na organização, e eles estavam precisando de enxovais de cama, edredons, enfim, para atender essas famílias que foram afetadas. Então, nós arrecadamos um volume, foi a primeira organização que a gente atendeu, já enviamos ainda em dezembro uma quantidade grande de itens. Nós compramos numa fábrica próximo, nas proximidades lá dessa organização, compramos os itens e mandamos entregar lá na organização. Então, foram várias famílias aí beneficiadas com o envio desses kits.
E também atendemos mais 2 organizações aqui em Brasília, que foi a Associação Mães Guerreiras e a Creche Florescer. São organizações assim que estavam precisando muito, elas estão instaladas na Estrutural, e eles receberam, né, um lote, eles têm um lote para atender essas crianças, eles atendem as mães e as crianças da região, com atividades extracurriculares, né, do ensino fundamental, mas eles tinham as instalações muito precárias. E aí, por meio de algumas doações, eles começaram a fazer uma construção, mas não tiveram recursos para continuar. E aí, na nossa campanha, nós arrecadamos, fizemos um pouquinho diferente, né? Normalmente, a gente costuma comprar cestas de alimentos e tudo mais, mas esse ano a gente, vendo as condições da creche, porque o Instituto ele faz isso, a gente entra em contato com a organização, a gente faz visitas, a gente vê o que eles estão precisando realmente para atender da melhor forma possível. E aí nós compramos, né, materiais de construção e contratamos até mão de obra para terminar de fazer a cobertura, para que eles começassem o ano atendendo essas crianças de uma forma mais digna. Então, conseguimos terminar a construção de um ambiente, uma sala onde eles recebem as crianças para as atividades. E também na creche Florescer, nós fizemos toda a cobertura do espaço, que eles já tinham começado uma construção, nós finalizamos essa construção e fizemos a cobertura do espaço. Então, graças a essa campanha, que teve uma movimentação boa, nós conseguimos aí no total arrecadar R$41 mil, e aí a gente dividiu para atender a necessidade dessas organizações e tivemos aí um resultado muito bom. Esses ambientes já foram construídos e assim, as organizações, os coordenadores dessas organizações ficaram muito felizes de poder começar o ano com a estrutura preparada para receber essas crianças, porque realmente a gente foi presencialmente lá antes e depois, no momento da entrega, fazer um momento lá com as crianças, e realmente a situação era bem precária. E graças à campanha, ao engajamento de vocês, a todos que contribuíram, a gente conseguiu esse resultado. E a parceria, né, que foi uma novidade, a gente nunca tinha feito uma campanha em parceria com outras organizações, e eu acho que é o caminho, né, para a gente se unir e conseguir alcançar um número maior de pessoas. Então, o resultado foi muito bom em relação aos anos anteriores. Bom, agora eu vou falar sobre as demonstrações financeiras. O material foi disponibilizado, né, no relatório de atividades. Aí, gostaria de saber se alguém conseguiu ver o material, se tem alguma pergunta a fazer, mas eu vou destacar aqui o nosso caixa, né, que a gente tem uma disponibilidade aí em torno de 7 milhões, que é o que garante mais um ano de projetos apoiados pelo Instituto. Então, a gente tem recebido da Coperforte, aí, em média, 6 milhões por ano, 5 a 6 milhões por ano, e temos essa reserva para garantir mais um ano de apoio a projetos, né? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta específica. E aí, o patrimônio social do Instituto e os resultados acumulados em 2025. Posso seguir? Mariquito, tá ouvindo? Alô, alô? Tá ouvindo? É Francisco Mariquito, Brasília, tá? Eu queria aqui fazer até um pedido, uma solicitação, talvez, não sei se ela possa ser atendida, por contingências da lei, né, da legislação vigente. Nós, delegados, ficamos assim meio polidos, gessados, e não poder mandar para a base, para os colegas, esses investimentos que a Coperforte fez, principalmente essa parte aí de amparo aí, de inclusão social, de treinamento profissionalizante, que tanto fez aí um investimento aí de projetos na ordem de 3 bilhões, sendo que só 1 milhão foi para a região do Nordeste, né? Foi a que mais concedeu. Então, a gente não tem assim como uma máquina, uma ferramenta, ou por e-mail, ou por outra mídia social de mandar,
se a gestão aí, os administradores, toda a cúpula administrativa aí, visse uma maneira que a gente pudesse melhor se comunicar lá com a base. Nós ficamos realmente, vou repetir, engessados e meio sem comunicação. E creio, mesmo com a lei de sigilo bancário imposta aí, regida pelo Banco Central também, que nós poderíamos, nesse caso do Instituto, inclusive, vender isso aí como produto, saber esse papel social que a Coperforte faz. Eu estudasse aí a área de comunicação, a área que determina, que faz as normas também, e de acordo, o jurídico, o vice, para nos dar alguma informação que nós pudéssemos aí repassar e fornecendo um dado que fosse um e-mail, já que um celular, um WhatsApp, vai mais na intimidade. Mas eu creio que um e-mail que está cadastrado é só esse pedido, lembrando que, se não for esbarrar na legislação que eu sei que está vigente. Mas eu acho que com o desenvolvimento, com a tecnologia de hoje, com toda a comunicação tão aberta, por que nós não teríamos aí essa facilidade de se comunicar um pouco também com a nossa base? Porque fica meio difícil de explicar, às vezes, qual até é o papel do delegado junto a eles, tá? A gente quase não repassa informações. Porque não há ordem, ou se você fizer, você pode fazer ao arrepio da lei aí, tá? E obrigado. Obrigada, Mariquito. Essa questão de acessar a base de associados, ela tem a questão da LGPD, né? Então, a gente vai estudar aí uma melhor forma junto com a Coperforte, né? Que a Coperforte é que faz toda a nossa operação administrativa e de comunicação, para a gente fortalecer essas informações para que elas cheguem aos associados, né? E de forma agregada aos produtos e serviços da Coperforte também chegar essa informação sobre o Instituto, sobre o trabalho do Instituto, os números, para a gente ver. Mas sua sugestão está registrada aqui para que a gente avalie isso da melhor forma. Neide. Bom dia a todos. Ciro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu gostaria eu não, com certeza tem em algum lugar, mas eu não vi, a relação de entidades efetivamente atendidas. Então, por exemplo, apesar que a gente já conversou, mas Centro-Oeste foi atendido. Eu acho que foi uma das últimas regiões que teve um projeto. Eu, por exemplo, eu desconheço as entidades de lá. Seria interessante que a gente soubesse, até que a gente possa, de repente, fazer uma visita de cortesia, sim, trocar, né? O papel que vocês exercem, eu acho muito importante o contato direto, porque pelo menos eu tenho outros compromissos, fica difícil eu dar um acompanhamento decente, deixar de fazer algumas coisas para ir lá, mas uma visita de cortesia, chegar lá e dizer, olha, eu represento a Coperforte aqui no sentido de como delegado, qualquer coisa precisar, muito mais para dizer que está ali do que substituir o papel importante de vocês. Mas eu acho que assim, a gente sabe de saber, não apenas a entidade, o contato, e aí até um detalhe, Mariquita, e-mail, ninguém mais lê e-mail hoje em dia, Mariquita. A caixa postal de e-mail, se você ficar 2 dias sem ver, tem 500 mensagens lá. Então, na verdade, o que eu sugeriria é que se criasse... Então, como eu sou diretor da NAB, a NAB tem um negócio interessante, é que eu preciso de mandar uma mensagem para a minha base, eu informo e ela manda. Ela não me dá, até pouco tempo atrás, houve uma mudança recente, mas até pouco tempo atrás, eu não tinha acesso à base, mas eu tinha como chegar até o associado da minha base através da NAB. É o que fica a sugestão, de repente, a gente criar uma forma de comunicação em que, por exemplo, eu quero encaminhar uma mensagem de aniversário, cumprimentando pelo aniversário. Eu, delegado, mandasse, mas não necessariamente eu acessar a base da Coperforte, através da Coperforte ela encaminhar, como se fosse eu encaminhando. Talvez uma forma intermediária
e dizer para ó, eu sou delegado da sua base. E ele não precisa nem responder diretamente para mim, responderia, se fosse caso, para a NAB. Aliás, na NAB, o e-mail ele não tem retorno. Quer dizer, manda mensagem, o meu nome vai junto, a pessoa fica sabendo que eu sou o diretor. Agora, aquele que me conhece pode manter o contato, porque às vezes as pessoas sabem quem eu sou, mas nem sempre eu sei quem são os associados. Sei lá, seria um meio termo. Nós chegamos até lá sem quebrar. E eu assim, eu já divergi muitas vezes aqui e continuo divergindo. Eu entendo que a gente não deva ter acesso a essa base de maneira... Hoje eu sou delegado, amanhã eu posso não ser. É muito arriscado isso. Mas qualquer coisinha hoje vira dano moral. Qualquer coisinha hoje gera processo. Então, assim, eu acho que a prudência da Cooperforte é defensável, a gente deve defender, mas talvez criaria um meio termo, em que a gente tivesse representar, pelo menos na nossa base, com o meu nome lá, como delegado, né? E com tecnologia você faz tudo que você quiser, até fake news se precisar. Obrigado. Obrigada, Ciro. Oi, só quero dar um depoimento, eu não vou entrar nessa questão operacional, não, é só conseguir a informação aqui com um cooperado nosso da região Juiz de Fora, né? Então eu tenho que agradecer ao Instituto Cooperforte pelo auxílio dado na região da zona da Mata Mineira, que foi muito acometida em razão das chuvas, né? Uma calamidade recente. O Instituto Cooperforte, esse cooperado me procurou, né? Fez contato com o Instituto Cooperforte, que ajudou uma entidade lá, auxiliando mais de 100 famílias, né, naquele momento de desespero. E a atitude do Instituto Cooperforte vai mais do que ajudar diretamente aquelas famílias, né? Eu vi, o que me chamou a atenção foi o que foi feito em Cáritas, né, no Instituto Cáritas, lá no Paraná, onde a Cooperforte adquiriu mercadorias da cidade, da localidade. Isso. Então, você não ajuda diretamente somente os atingidos, mas fomenta a economia local para que ela consiga se restabelecer, crescer novamente, trazer dignidade às pessoas, fomentar o emprego, fomentar toda a região. Isso foi feito lá no Paraná, parabéns, me chamou a atenção, aí me trouxe a lembrança de Juiz de Fora, que também foi feito isso, né? O Instituto Cooperforte fez o auxílio financeiro, mas que fosse adquirido na região os produtos, as mercadorias necessárias, fomentando a economia local. Parabéns aí. É só esse meu testemunho. Obrigado. Obrigada. Juiz de Fora? A gente procura apoiar... Juiz de Fora? Juiz de Fora. Juiz de Fora. Juiz de Fora, minha terra natal. Viu? Isso. Aí. Graças a Deus está bem cuidado. Nós temos companheiros valorosos lá que estão zelando pela região, viu, Zé? Obrigada. Ciro, aí só respondendo a sua pergunta inicial, eu não sei se você se recorda, no início, quando vocês fizeram a integração, logo em seguida nós encaminhamos o material com o nome de todas as organizações, os valores, mas a gente vai trabalhar no material para disponibilizar isso para vocês via WhatsApp, que aí eu acho que facilita um pouco mais. Como você mesmo falou, às vezes o pessoal recebe muitos e-mails e não consegue acompanhar todos, a gente vai disponibilizar isso pelo WhatsApp, tá bom? Aí eu acho que já ajuda bastante para vocês usarem esse material nas ações que vocês fizerem em relação à Cooperforte. Oi, Neis. Oi? Magno aqui. Magno. Só com relação... complementando, né? Essa questão da visita que o Ciro sugeriu, eu acho que as visitas deveriam ser assim, limitadas às orientações dadas pelo Instituto. Porque senão a gente chega na instituição Sim. lá e às vezes eles acham que, né, dá uma outra coisa e às vezes a gente fala alguma coisa que está indo contra uma orientação que o Instituto está passando e tudo. Então, quando o Instituto... Eu já fiz algumas visitas, né? O Instituto pede para a gente ir lá, a gente já vai com foco, com um objetivo. Exato. E aí o pessoal não para toda a estrutura para atender a gente, tudo, então já é uma coisa mais direcionada, né? Bem lembrado. É importante você falar isso, porque normalmente quando a gente convida
os nossos associados, né, no papel de delegado da Cooperforte, para representar o Instituto em algumas ocasiões, a gente procura fazer um briefing, né, antes do evento, para que eles cheguem lá preparados, né? E aí, normalmente, a gente faz. Bem lembrado, Magno. Obrigada. Bom, agora nós temos aqui fomos auditados, né? Como vocês sabem, a gente tem aquela auditoria anual feita pela KPMG, e aqui está o relatório da auditoria, e também, em seguida, a gente vai passar a palavra para o nosso presidente do Conselho Fiscal, seu José Alípio, para falar sobre o relatório anual do Instituto Cooperforte. Então, um resumo aí do relatório de auditoria, né? Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação para a Promoção Humana e Desenvolvimento Social, Instituto Cooperforte, em 31 de dezembro de 2025. O desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício findo nesta data está de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicadas a entidades sem finalidade de lucros. Ô, Neide. Neide. Oi. Você disse que encaminhou, Ciro, você encaminhou, mas através de qual comunicado? Foi as secretárias que encaminharam via e-mail. Logo depois da integração, nós encaminhamos o material. Ah, tá. Tanto a apresentação quanto No a e-mail. relação Eu não por vi região. e-mail. Tal. Tá. Mas não tem problema, como eu te falei, a gente até estava preparando esse material já para encaminhar para vocês via WhatsApp, que eu acho que facilita, né, o acesso. Muito melhor. No portal Governança não tem, né? Ou tem? Que eu não localizei, pelo menos. Não está, não. Mas a gente pode disponibilizar no portal de governança. Acho que é o que a gente ia fazer para mandar pelo WhatsApp, né, que nós vamos fazer, é um resumo mais simples para que vocês possam usar esse material nas ações que vocês participarem. É um material mais resumido. No portal, a gente pode disponibilizar o material, né, mais completo. O relatório anual está lá, mas nele não consta detalhamento de cada organização, não. Mas consta bastante informação. Ô, Neide, vamos passar a disponibilizar no portal de governança, viu? Sim. Não, já está disponibilizado. A gente vai fazer, então, um resumo dessas organizações e disponibilizar lá. Deixa eu só ver aqui o próximo item. Agora eu passo a palavra para o presidente do Conselho Fiscal, José Alípio, para falar sobre o parecer. Alô? O parecer do Conselho Fiscal é o parecer do Conselho Fiscal é o seguinte. O Conselho Fiscal da Associação para a Promoção Humana e Desenvolvimento Social, Instituto Cooperforte, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, examinou a mensagem da administração e as demonstrações financeiras relativas a 31 de dezembro de 2025, com base nos documentos examinados, nas análises levadas a efeito, nos esclarecimentos prestados pela administração e no relatório da auditoria sobre as demonstrações financeiras, emitido pela KPMG, o Conselho Fiscal opina que os referidos documentos estão em condições de serem encaminhados para apreciação da Assembleia Geral. Brasília, 20 de abril de 2026, José Alípio dos Santos, presidente do Conselho, Cláudio de Castro Vasconcelos, secretário, e Ayrton Jurema, conselheiro. Obrigada, Alípio. Agora eu passo a palavra para o seu José Valdir para submeter a aprovação dos associados presentes à prestação de contas do Instituto Cooperforte.
Que tem? Ah, alô, alô? Bom, os que forem favoráveis à prestação de contas, por favor, mantenham-se como estão. Os que forem contrários, por favor, levante a mão. Aprovado por unanimidade. Pode ir. A imagem que eu... Aqui, eu quero apresentar para vocês a logomarca do Programações Solidárias. É uma marca nova, a gente não tinha criado essa marca ainda. E pedimos aí para a equipe da Comim desenvolver uma marca que nós vamos usar em todas as ações do Programações Solidárias. Tá? Então, vocês estão conhecendo aí em primeira mão essa logomarca que nós vamos disponibilizando para vocês aí ao longo das campanhas que ocorrerem no ano de 2026. E aqui o QR Code, né, do Programações Solidárias, que a gente tem disponibilizado em todas as campanhas, para que vocês possam fazer doações para as campanhas do Programações Solidárias, tá? Essas informações estarão disponíveis no material que a gente encaminha para vocês, que aí, como eu falei, eu conto com o engajamento de vocês nas próximas campanhas e a gente vai disponibilizar tanto o QR Code como a chave Pix para que vocês possam divulgar aí entre os demais associados e conhecidos que queiram participar da campanha do Instituto. E aí finalizo a prestação de contas. Agradeço aí a todos. E vou dar uns recadinhos finais aqui nos assuntos gerais. Boa noite. Sim. A Sandra está querendo falar ali. Ah, sim, desculpa, eu não vi. Sandra. Obrigada, Zé. Eu até ia esperar você dar os recados finais agora, mas eu queria fazer um apelo para os delegados. Não sei se é isso que você vai comentar, porque nós somos cooperados da Cooperforte, mas podemos também nos associar ao Instituto Cooperforte. Então, quem não é associado do Instituto Cooperforte, por favor, né, porque tudo isso que acontece não acontece só pela boa vontade das pessoas, tem que ter dinheiro. Eu, como já fui presidente de uma associação, o dinheiro é muito pouco, gente, para fazer o tanto que tem que fazer nesse país. O tanto que as pessoas se esforçam. Então, o que cada um puder contribuir, já pegar um link para se associar ao Instituto Cooperforte, receber por e-mail, pelo WhatsApp, se possível ainda hoje, né? Já preenche a fichinha, já vira associado, com o que puder. O pouco de cada um ajuda muito, porque é todo mês que pinga aquele dinheiro. E nós, no ano passado, eu mesmo cheguei a dar a sugestão aqui que nas sobras que nós vamos receber agora, que sejamos todos incentivados a doar uma parte das sobras para o Instituto Cooperforte. Então, eu penso que nós devemos ser os primeiros a dar o exemplo de quando a sobrinha pingar, né, na nossa conta, domingo ou segunda-feira, que a gente lembre do Instituto Cooperforte, faça uma transferência generosa, porque a vida é generosa com a gente. Esse dinheiro que entra, que a gente pode doar para a Cooperforte, não vai fazer falta para nenhum de nós aqui. Nós temos uma vida boa, moramos num planeta diferente da maioria da população do mundo. Então, nós podemos ajudar, não vai fazer falta. Então, pensem nisso, associem-se ao Instituto Cooperforte e doem de coração. E vejam, ano que vem, o quanto esse dinheiro faz diferença na vida de um monte de gente. É muito gratificante isso. Então, convido vocês a doarem, por favor. Obrigada. Muito obrigada, Sandra. Neide, Oi? Eu quero aproveitar e fazer um gancho também. Nós estamos na fase do imposto de renda. A legislação do imposto de renda admite que a gente doe parte do imposto que será apurado e pago. Eu, por exemplo, eu uso parte do meu imposto e eu direciono
para entidades da minha cidade, né? A minha querida Carangola, né, a pedido da CIDA, o ano passado eu direcionei para o asilo de Carangola. Ao fazer a minha declaração, importante desde que você não use o modelo simplificado, porque o modelo simplificado não gera direito à doação. Quem usa o modelo completo, o imposto que foi apurado, parte dele você já direciona para a entidade. Você paga o imposto total, mas parte vai direto para o governo e outra parte vai para a entidade que você escolheu ou para o conselho da sua cidade. Como Carangola, por exemplo, tem só um asilo, eu direcionei para o conselho, para a entidade pública que atende os idosos. Como tem uma entidade só, foram lá, um DARF, e ela pegou. E poucas pessoas aproveitam essa oportunidade de fazer esse pagamento de imposto direcionado. Então, na hora de fazer a declaração, dá uma olhadinha lá, que é bem simples. Na hora de pagar o imposto, você vai ter 2 documentos. Um DARF da Receita e um DARF do Conselho de Jovens ou Conselho de Idosos ou da entidade que você escolheu. No caso... Oi. Eu ia falar que, no caso, eu não sei se algum projeto do Instituto Copperforte você recebe este ano, mas o que poderia fazer é verificar com as entidades parceiras se elas têm algum projeto inscrito, e aí sim a gente direcionar. Nós vamos verificar isso aí. A PABB tem projeto inscrito, viu, gente? Eu vou colocar no grupo, espero que vocês lembrem da PABB, com amor sempre. Para quem não fez declaração ainda, né? Gente, baseado naquilo que a Sandra falou, né, da gente doar um pouco das sobras, eu lembrei de uma história aqui, que quando eu era criança, a minha avó plantava milho no quintal e aproveitava o lote do vizinho, né, que ele deixava ela plantar um milho. E aquilo, ela separava uma espiga madura para replantar no outro ano, né? Antigamente era assim. Hoje não é possível porque as sementes modificadas, etc., né? Então você só pode plantar aquilo que você compra semente para plantar naquele ano, não dá para plantar no outro ano. E eu, lembrando disso, o seguinte, eu lembro do espírito cooperativista. As sobras que nós recebemos, ela é uma semente, ela é uma semente que a gente plantou. Então, se a gente pega uma parte dessa sobra e planta no Instituto Copperforte, planta em outro lugar, é uma coisa que vai dar frutos. Sabe assim, é a semente do cooperativismo gerando transformação social, gerando vidas. Então, isso é o que nos move, né? Eu lembro que, quando eu trabalhava no banco, a gente fazia projetos da Fundação Banco Brasil, e as pessoas falavam fundo perdido. Aquilo, eu tinha um pavor dessa palavra, desse termo. E isso, para mim, era uma oportunidade de explicar para as pessoas. Porque, assim, quando você vê lá na Bíblia que a parábola do semeador, o semeador só punha as sementes que vingavam eram as sementes que caíam em solo fértil, né? Umas caíam na areia, outras caíam na pedra e tal, não dava fruto. Então a gente coloca a nossa semente no melhor solo, no lugar fértil. E o Instituto Copperforte é um lugar fértil para a gente colocar parte da nossa semente, parte da nossa produção. Então eu até queria sugerir, não sei se é possível isso, uma conta específica, alguma coisa assim específica para a gente fazer destinação lá, porque eu vou procurar, cadê a conta, onde é que é e tal. Então, se já tivesse uma conta, um lugar específico para a gente fazer o crédito ali, já ficaria bem mais interessante. E assim, como a Sandra falou, né, uma contribuição generosa, não é aquilo que não é o resto que a gente vai dar, é o que a gente tem de melhor. E outra coisa, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Né? Se a gente não tem nada, a gente não, né? Então é isso aí. Obrigado. Obrigada, Magno. Mas só para esclarecer, são 2 situações. A Sandra falou, né, na questão da associação. A gente tem a associação onde vocês podem fazer uma contribuição mensal, que é de no mínimo R$30. Então, e pode ser debitado
tanto com PIX automático, como pela folha, né, de pagamento, na verba representação dos delegados, nos honorários dos conselheiros, funcionários, colaboradores, ou débito em conta. Então, temos essa associação e essa conta aqui, que foi a que eu mostrei para vocês, que é a conta relativa ao Programações Solidárias, que é a conta onde a gente recebe essas doações, tanto para as campanhas, como doações aleatórias ao longo do ano. Então, quem quiser doar, basta acessar esse QR Code ou esse Pix. Nós vamos mandar isso junto com o material que vai ser disponibilizado para vocês, para que vocês possam também divulgar e nos ajudar. Sempre que a gente faz campanha... Isso. Sempre que nós fazemos campanha, nós encaminhamos junto com os folders das campanhas o Pix para que as pessoas façam doações. Então, vocês recebem isso aí nos grupos de WhatsApp, onde vocês estão. Enviamos também por e-mail, nos canais de comunicação da Cooperforte do Instituto, site, redes sociais. Então, essas campanhas, esse programa, essas informações aí do Programações Solidárias são amplamente divulgadas. E vamos, como eu falei, divulgar, encaminhar isso para vocês via WhatsApp. Em relação às sobras, só reforçando aqui, que a Sandra até comentou, ela deu essa sugestão, nós estamos fazendo, já foi disparada uma mensagem, tanto nas redes sociais como por e-mail, né? Por e-mail para os associados, incentivando a doação das sobras para o Instituto Cooperforte por meio do Programações Solidárias, tá? Então, já foi divulgado e na segunda-feira vai ser feito um reenvio, né, desse e-mail solicitando, indicando, né, a doação das sobras para o programa Ações Solidárias em nome do Instituto Cooperforte. Só fazer um complemento aí na proposta da Sandra e do Magno, aí na verdade essa proposta é para o PEP, né? Que se fosse possível enviasse para todos os cooperados da Cooperforte, né, esse canal de doação do Pix, né? E de repente pensar aí para o próximo ano uma opção da pessoa, antes da Assembleia, sinalizar, olha, eu quero destinar para a Cooperforte 10% da minha sobra, 20% da minha sobra, sabe? Porque, de repente, ali no próprio app, pode ter um link que a pessoa clica antes e já selecionar, eu quero doar 10%, 20%, 30%, e fica mais fácil e a gente incentiva até a divulgação do Instituto para os nossos cooperados, que a maioria dos nossos cooperados acaba nem tomando tanto conhecimento do Instituto assim, né? Você vai falar, Pepe? Pode falar? Nós já discutimos sobre isso essa semana mesmo, né, Pepe? A gente já vinha estudando umas soluções para incentivar essa doação das sobras e estamos fazendo essa campanha, mas a gente já conversou sobre isso e estamos estudando aí a melhor opção para que no ano que vem a gente consiga já implementar algo no aplicativo da Cooperforte, de forma que as pessoas possam direcionar essas sobras para a doação para o Instituto Cooperforte, tá? Só registrar, Complemente. né? Que assim, a gente tem muita coisa para fazer no aplicativo, né? Muito. Eu falo para o pessoal lá dentro da Cooperforte, o grande projeto que a gente tem para esse ano é reformular o nosso app, né? A gente 92% de tudo que a gente faz corre dentro do app, então mas nós não vamos esquecer do Instituto Cooperforte, não, tá? Lembrando, né, gente? É muito importante para todos nós, né? Eu sou associado do Instituto, né? Nós temos, acho que boa parte de vocês também são associados do Instituto, mas assim, o Instituto é algo nosso. A gente tem que ter esse sentimento de pertencimento. É nosso. A gente tem que falar do Instituto na primeira pessoa. Sabe por quê? Porque é o seguinte,
quando a Sandra fala da gente de dar um pouquinho mais da nossa sobra, é um além, porque todos nós estamos contribuindo para o Instituto. Não existe nenhuma empresa em nenhum lugar do mundo que destina 5% das suas sobras para o Instituto. Daquilo líquido que apura no mês, a gente pega 5% e passa para o Instituto. Então, ele é nosso. A gente tem que se orgulhar, a gente tem que falar isso para as pessoas, né? Isso é muito bom, enche a gente de orgulho. Mas a gente quer mais, né? Nós precisamos de mais, né? A gente quer muito mais. Então, nós não vamos esquecer, não. Mas a Neide já foi na minha sala falar isso, tá? Vocês não combinaram, né, Neide? Não. Não? Não combinamos, mas a gente já tinha conversado sobre Legal, isso. legal. Obrigada, Pepe. Obrigado, Thiago. Márcio, por favor. Eu só queria ir por uma outra abordagem. A gente está falando da parte financeira, mas o terceiro setor precisa muito de voluntários, né? Então, e voluntário, de alguma forma, se transforma em dinheiro. Então, eu estou atualmente trabalhando numa associação. Atualmente somos 296 voluntários. Então, isso é muito importante. Então, o Instituto, inclusive nas regiões, né, aula de educação financeira, alguma coisa nesse sentido. E também que o Instituto assim, multiplique essa necessidade, mostre também a importância do voluntariado dentro do terceiro setor. Tá? Isso, a gente tem alguns, né, associados que estão naquela ponta mais devedora, né? A gente vem acompanhando os índices de inadimplência no país. Então, alguns dos colegas, né, devedores não estão numa situação que possa eventualmente destinar parte das sobras, mas pode destinar o calor humano, contando uma história, se vestindo de palhaço, ajudando para carregar material e tantas outras atividades. Tá? Então, o incentivo ao voluntariado é muito importante. Obrigado. Obrigada, Márcio. Bem lembrado, é um dos assuntos que eu tenho aqui justamente na pauta. Já vou pegar o gancho do Márcio e já falar para vocês que nós estamos estruturando um programa de voluntariado no Instituto Cooperforte, né, para divulgar amplamente aí entre os nossos associados, colaboradores e todos vocês. E a gente está naquela fase de definição das atuações e, em breve, esse ano ainda vai sair esse programa de voluntariado e a gente vai fazer a divulgação para que vocês possam se cadastrar para atuar dentro da linha de atuação que a gente definir para o programa e participar das ações, né, promovidas pelo Instituto Cooperforte e também nessas organizações que são apoiadas pelo Instituto Cooperforte. Então, o Marcinho falou uma coisa muito importante. A gente, pensando nisso, está estruturando, está dentro do nosso plano estratégico, né, do Instituto Cooperforte. Já esse plano foi previamente aprovado pelo Conselho Deliberativo e a gente já vem trabalhando nesse programa de voluntariado que em breve vocês vão receber mais informações e eu conto com a participação de vocês, que eu sei que cada um de vocês tem conhecimento, tem vontade, tem força para ajudar e nos apoiar aí nessas ações que a gente vem a promover aí no Brasil inteiro, e também junto a essas organizações parceiras, né, levando o conhecimento de vocês, a força de trabalho e também o nome da Cooperforte, do Instituto Cooperforte, apoiando essas organizações. Neide, só uma coisa aqui. Pode falar, desculpa. Okay. Wesley, bom dia a todas e todos, delegado aqui em Brasília. Neide, é o seguinte, eu tenho um interesse pessoal em me associar. Agora, a pergunta é, como se dá essa associação? Se é um desconto mensal, um valor fixo, é um percentual? Essa é a dúvida que, se você puder me esclarecer, eu agradeceria. Tá, até peguei a lista de dos delegados da Cooperforte, de quem ainda não é associado. Eu, inclusive, já tinha até conversado com alguém aqui que no final da Assembleia, eu vou procurar essas pessoas e ver se elas têm interesse. A associação é bem simples e é uma contribuição mensal fixa. O valor mínimo é R$30 e você que decide o valor que você quer contribuir. Então, nós temos contribuições desde R$30 a R$100 a R$200 mensais e ela pode ser feita por meio do Pix automático, na folha, né, de pagamento
quem recebe alguma verba pela Coperforte e também por meio de débito automático no seu banco de origem. Banco do Brasil, no caso, a maioria deles é no Banco do Brasil. O restante é Pix automático. Tem tá interesse, bom? vou me associar. Pode deixar que no finalzinho aqui nós vamos lá com o QR Code para fazer a associação. É bem rápido, é simples. E em breve, gente, é até um dos assuntos que eu ia falar aqui para vocês. Pegando já esse gancho, a gente também está reformulando o site do Instituto Coperforte. Ele já está bem adiantado, está bem avançado, e lá dentro vai ter o link para a associação. Então, quando vocês forem divulgar o Instituto Coperforte, também podem divulgar que a associação pode ser feita por meio do site, e também vai ter as informações, né, para doação, quem queira participar de campanha ou queira fazer doações aleatórias para o programa Ações Solidárias. Neide, é só uma sugestão com relação aos cursos que você falou que está planejando do voluntariado. Eu queria sugerir que se fizesse também um curso para elaboração de projetos, elaboração e análise de projetos, para capacitar pessoas, para ensinar as instituições do terceiro setor a elaborar projetos, porque eles assim são excelentes em assistir as pessoas que precisam, mas às vezes vacilam numa ata, às vezes não sabe fazer uns detalhes que acaba excluindo eles dessa possibilidade. Então, se tiver um voluntário capacitado, ele pode ajudar nesse sentido. É só uma sugestão. Obrigado. Licença, Neide. Só um acréscimo ao que o Ciro falou, né? Já que o imposto de renda ainda está vigente o prazo para declaração até final de maio, quem ainda não fez pode destinar 3% tanto para os cuidados aos idosos, como também para as crianças, tá? 3% para cada um, você faz isso diretamente no imposto de renda, e não é somente a quem tem imposto a pagar, tá? Até quem tem imposto a restituir, se você manda 100% para a criança, 100% para o idoso, a sua restituição vai ser acrescida daquele valor que você direcionou. Então, isso é bacana, que esse valor que você vai ter de restituição, né, olhando aí a questão nossa, que é bancária, a gente pensa muito no investimento, é atualizado até pela taxa Selic o valor que você vai ter de restituição. Então, às vezes, você tem imposto a receber, mande lá também 3% do que o seu imposto de renda para a criança, para o idoso, que você vai ter esse valor acrescido na sua restituição. Eu estava acessando até o site do Instituto Coperforte, é muito fácil, tem um link aqui direto do sócio contribuinte, quem ainda não é sócio do Instituto, eu dou a minha cara a tapa, que eu não sou sócio ao Instituto, por enquanto. Será daqui a pouquinho. Eu estou vendo aqui que também tem a opção de pontos livelo, né? Só que eu cliquei no pontos livelo, porque eu sou funcionário do Banco do Brasil da Ativa, né? Os colegas da Ativa recebem premiações do banco até em pontos livelo, então é bastante interessante isso aqui, que pode, os colegas da Ativa, às vezes, foi citado muito bem a questão financeira, o Márcio falou muito bem isso, né? Se não tem condições financeiras, passe por voluntariado, às vezes você não tem condições financeiras, mas tem lá alguns pontos de livelo que você pode direcionar. Então, muito legal, só que eu cliquei no pontos de livelo e deu o erro de página. Eu não sei como é que está essa parceria com a Livelo, como que é esse programa com a Livelo, mas no site está aqui o ícone do pontos Livelo, eu cliquei, não deu certo, então vou clicar no sócio contribuinte, fazer minha parte e que todos nós façamos. Obrigado, é isso. Obrigada. Gente, Neide, Neide, deixa eu aproveitar o momento que eu sei que a maioria não aproveita essa situação. Sobre o imposto de renda, você não pode encaminhar 100% para a entidade. Uma parte é para a entidade esportiva e outra parte assistencial. O ano passado, acho que a grande maioria deve ter recebido do Manduri um pedido de apoio, que ele conseguiu um projeto dentro do incentivo do imposto de renda para um ABB em São Paulo. E ele manteve contato comigo e, na oportunidade, eu contribuí com R$2.000. Quando veio agora a declaração pré-preenchida, aqueles 2.000 já apareceu lá, abatendo no meu imposto de renda. Abatendo daquilo que eu iria pagar de qualquer forma. Então, nós estamos discutindo isso aqui. Mais uma vez eu reforço. Dá uma olhadinha na declaração, que
que nós estamos perdendo a oportunidade de ajudar entidades e com valores muitas vezes expressivos, né? Porque até o salário nosso é um pouco diferenciado, graças a Deus, da média, a gente tem condição. Porque ou você tem um pouquinho de trabalho ali na hora de preencher a declaração e direciona, ou você vai entregar tudo para o governo, que ele vai botar naquela conta única generalizada. Então, essa é uma boa oportunidade da gente rever o imposto de renda desse ano. Obrigada, Ciro. Gente, eu vou passar um recado aqui bem rapidinho, porque a gente já até avançou um pouquinho do nosso tempo para não atrasar a programação de vocês ao longo do dia, tá? Então, eu vou falar, a equipe do Instituto é composta por 8 pessoas, né, mas a gente não se conforma, né, em fazer simplesmente não, né? Não fazer somente o acompanhamento dos projetos, programações solidárias. Nossa cabeça fica fervilhando o tempo todo, pensando em coisas novas. E aí, a gente tem alguns projetos especiais, né, que é o de educação financeira, que foi implementado ano passado, que é em formato EAD. A gente tem esse módulo como obrigatório, como eu falei lá no início, e a gente está trabalhando para que todas as organizações adotem esse EAD, esse curso de educação financeira para os nossos atendidos, para que eles possam sair com a formação, né, e bastante conhecimento nessa área e administrar suas receitas, lá, suas rendas, né? Temos também um outro projeto que é muito importante falar aqui, vou falar rapidamente, é um projeto chamado Caminho Forte, que nós criamos o ano passado, ele está em desenvolvimento uma plataforma onde a gente vai fazer o acompanhamento dos egressos atendidos pelo Instituto a partir de 2022. Então, a ideia é pegar... Já fizemos uma revitalização da base desses atendidos, conseguimos recuperar 2.700 atendidos para que a gente possa fazer uma pesquisa com eles, verificar como é que está a vida deles hoje, pegar aqueles casos de sucesso, usar como base de melhoria para outros projetos, para os nossos atendidos atualmente, tá? Então, em breve, vocês vão também receber informações sobre isso. E temos algumas iniciativas aí de curto prazo, que eu vou falar sobre um importante aqui, que é a atualização do módulo de cidadania, que também é um módulo obrigatório dentro da qualificação. Então, além do conhecimento técnico, ele tem formação em direitos e deveres, marketing, empreendedorismo, cooperativismo. E falando ainda do cooperativismo, a gente tem também, está formalizando uma parceria muito importante dentro do sistema cooperativista com a OCB Nacional. E a ideia é que essa parceria traga um módulo de cooperativismo elaborado por eles dentro da linguagem dos nossos atendidos, para que a gente possa incentivar também a formação de cooperativas e passar esse conhecimento para esses atendidos, porque muitas vezes eles saem de lá formados. Por exemplo, tem uma organização que tem umas costureiras, elas já têm todos os equipamentos e elas querem se organizar de alguma forma para começar uma produção, vender na região e tudo mais. E nada melhor do que no formato de cooperativismo, né, para que elas possam se organizar e estruturar uma forma de trabalho e gerar renda para todo mundo. Então, esses eram os meus recados para mostrar para vocês que a gente continua com muito gás, muita energia para trazer o melhor para os nossos atendidos e ajudar o nosso país aí a se desenvolver, fazer essas pessoas terem a vida transformada. E, por último, eu quero fazer os meus agradecimentos a todos os associados presentes, à diretoria da Cooperforte, que sempre nos apoia aí nas nossas ações, em tudo, aos funcionários do Instituto Cooperforte, que é uma equipe pequena, enxuta, mas muito dedicada, acompanha, até só pegando um ganchinho do que o Magno falou, eles fazem toda essa gestão e mentoramento sobre os projetos para essas organizações, para ajudá-los na participação aí, até de outros editais também, né, com o conhecimento que eles adquirem no nosso modelo de atuação, a gente acaba fazendo essa mentoria, essa consultoria também com essas organizações. Então, meu muito obrigada aí à equipe também da Cooperforte, que organizou todo esse evento aqui, e a todos os presentes. Gente, muito obrigada. Bom dia. Eu passo a palavra agora para o seu Zé Valdir fazer o encerramento.
Todos os temas do edital foram tratados e aprovados nessa Assembleia Geral, de maneira que, não havendo mais nada a tratar, agradeço a todos os presentes. Declaro encerrada a Assembleia Geral Ordinária de 2025, de 2026.